Chamei minha vizinha de 27 anos, recém-chegada, para jantar na minha casa. Meu marido quase infartou assim que a reconheceu. Ele subiu para o quarto, dizendo que ia se arrumar, e desapareceu. Ali, meu coração avisou que algo estava muito errado, que havia algo obscuro por trás disso. Eu estava tão animada naquela tarde de sexta-feira. Fazia 3 semanas que a moça tinha se mudado para o apartamento ao lado do nosso, e ela parecia tão sozinha, sempre com aquela cara de quem não conhece ninguém na cidade. Eu a via pela janela às vezes, sentada na varanda dela com um livro, e aquilo me dava uma pontada no peito. Lembrava de quando me mudei para São Paulo, há tantos anos, e como tudo era assustador e solitário. Então, quando a encontrei no corredor naquela manhã, saindo para o trabalho toda apressada, resolvi convidá-la. Júlia, querida, por que você não vem jantar aqui em casa hoje? 7 horas está bom para você? Antes de mergulharmos nessa história, quero te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Vou amar saber até onde nossas histórias estão chegando. Ela pareceu surpresa. Deu um sorriso meio sem jeito e ficou uns segundos sem responder, como se estivesse pensando em alguma desculpa para recusar. Mas depois concordou. Disse que adoraria e agradeceu com um jeito educado que me fez gostar ainda mais dela. Passei o dia inteiro preparando tudo. Fiz aquela farofa especial que o Ronaldo adora, com bacon e uva passa, um frango assado com batatas, arroz soltinho, uma saladinha simples. Nada muito elaborado, mas caprichado. Pus a mesa na sala de jantar, guardei as contas que estavam espalhadas, arrumei as almofadas do sofá. Queria que a moça se sentisse bem-vinda. Ronaldo chegou do trabalho por volta das 6h30, como sempre. Trabalha numa empresa de materiais de construção há mais de 20 anos, é gerente de vendas. Ele entrou, jogou a pasta no sofá, afrouxou a gravata. Que cheiro bom! Farofa? Fiz aquela que você gosta, mas hoje tem visita, viu? Ele estava indo para o quarto, mas parou e voltou. Visita? Quem? A vizinha nova, a Júlia, aquela moça do apartamento ao lado. Ela é muito simpática, estava sozinha, resolvi chamar para jantar. Ronaldo fez uma cara que não consegui decifrar. Não era bem de irritação, mas também não era de animação. Era algo no meio, como se ele estivesse pensando se deveria reclamar ou não. Marinalva, você podia ter me avisado antes. Por quê? A gente sempre recebe gente aqui. E é só uma moça sozinha, Ronaldo. Não é nenhum grupo de desconhecidos. Ele resmungou alguma coisa que não entendi e subiu para o quarto. Achei estranho, porque o Ronaldo sempre foi sociável, gosta de receber pessoas, conversar, mas não dei muita bola. Homem tem dessas frescuras às vezes, chega cansado do trabalho e quer ficar no canto dele. Às 7 horas em ponto, a campainha tocou. Júlia estava arrumadinha, com uma blusa clara e uma calça jeans, o cabelo preso num rabo de cavalo. Ela trouxe uma garrafa de vinho. Marinalva, muito obrigada pelo convite. Trouxe isso aqui, espero que goste. Ah, querida, não precisava. Entra, fica à vontade. Ela entrou meio tímida, olhando em volta com aquele jeito de quem está conhecendo a casa. Levei-a até a sala, ofereci algo para beber enquanto o jantar não ficava pronto. Ela aceitou um suco, disse que não bebia muito durante a semana. Conversamos um pouco, coisa simples. Ela me contou que tinha se mudado de Campinas, que trabalhava com design gráfico, fazia tudo online de casa. Perguntei se ela tinha família por aqui. E ela desviou o olhar, disse que não, que a mãe tinha falecido no ano anterior e ela era filha única. Falou com uma tristeza tão grande nos olhos que senti vontade de abraçá-la. Sinto muito, querida. Perder a mãe é uma dor que não passa nunca. Ela apenas assentiu, engoliu em seco. Mudei de assunto rapidamente. Perguntei sobre o trabalho dela, sobre a cidade. Ela foi se soltando aos poucos, até sorriu algumas vezes. Foi quando o Ronaldo desceu. Eu estava de costas para a escada, ajeitando os guardanapos na mesa da sala de jantar, quando ouvi o barulho dos passos dele. Virei e vi que ele tinha trocado de roupa. Estava com uma camisa social limpa e uma calça mais arrumada. Júlia, esse é meu marido, Ronaldo. Ronaldo, essa é a Júlia, nossa nova vizinha. E foi nesse momento que tudo desmoronou. O Ronaldo parou no último degrau da escada. Ficou completamente branco, como se tivesse visto um fantasma. A boca dele abriu levemente, os olhos arregalaram, e eu vi o pomo de Adão dele subir e descer com força quando ele engoliu seco. As mãos dele,
que estavam nos bolsos da calça, saíram rápido e ficaram meio tremendo do lado do corpo. Júlia também mudou completamente. Ela estava sentada no sofá, com o copo de suco na mão, e quando olhou para o Ronaldo, o copo quase caiu. Ela ficou pálida, os lábios tremeram, e vi que os olhos dela ficaram marejados instantaneamente. Levantou rápido, quase derrubando o copo na mesinha de centro. "Boa noite", ela disse com a voz falhando. Ronaldo não respondeu. Ficou ali parado, olhando para ela como se estivesse em choque. O silêncio na sala era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte no peito. "Ronaldo?", chamei, sem entender nada. Ele piscou várias vezes, como se estivesse voltando de algum transe. Passou a mão no rosto, respirou fundo. Desculpa, eu não estou me sentindo muito bem. Acho que é dor de cabeça. Vou subir e tomar um remédio." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e subiu as escadas quase correndo. Ouvi a porta do quarto bater com força. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer, sentindo meu estômago revirar. Olhei para a Júlia, que estava visivelmente abalada, com as mãos tremendo. "Júlia, querida, senta, por favor. Desculpa, eu não sei o que deu nele." Ela sentou de novo, mas estava tensa, o corpo todo enrijecido. Pegou o copo com as 2 mãos para não derrubar. "Tudo bem, Marinalva. Talvez ele realmente não esteja bem. Mas eu sabia que não era isso. Eu conhecia meu marido há 35 anos. Aquela não era a cara de quem estava com dor de cabeça. Era a cara de quem tinha levado um susto imenso, de quem tinha visto algo que não esperava ver nunca mais. Tentei manter a conversa, mas estava difícil. Júlia respondia com monossílabos, claramente desconfortável. Ela olhava para a escada de vez em quando, como se esperasse que o Ronaldo voltasse, ou talvez como se temesse que ele voltasse. Não consegui decifrar. Depois de uns 10 minutos de silêncio constrangedor, ela se levantou. "Marinalva, eu preciso ir. Desculpa, mas estou me lembrando que tenho um prazo para entregar um trabalho amanhã cedo e ainda não terminei." Era mentira. Eu sabia que era mentira. Mas o que eu poderia fazer? "Júlia, espera, o jantar está quase pronto. Fica só mais um pouquinho. Você precisa comer." Não. Eu realmente preciso ir. Mas muito obrigada pelo convite. De verdade. A gente marca outro dia, pode ser? Ela já estava indo em direção à porta. Tentei insistir, mas ela estava determinada a sair. Acompanhei-a até a porta, dei um abraço meio sem graça nela e ela foi embora rapidamente, sem olhar para trás. Fechei a porta e encostei nela, sentindo as pernas bambas. Meu coração estava disparado. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando toneladas. Quando cheguei no quarto, a porta estava encostada. Empurrei devagar. Ronaldo estava sentado na beirada da cama, com a cabeça entre as mãos. Quando me viu, ele se levantou rápido. "O jantar já acabou?" perguntou com uma voz estranha, forçada. "Ela foi embora, Ronaldo. Ficou super desconfortável depois que você saiu daquele jeito." Eu falei que não estava me sentindo bem. "Ronaldo, o que aconteceu lá embaixo? Por que você ficou daquele jeito quando viu a Júlia?" Ele desviou o olhar, foi até o armário, começou a mexer nas gavetas sem motivo nenhum, só para não me encarar. "Não aconteceu nada. Eu realmente estou com dor de cabeça, Marinalva, e estou cansado. Foi uma semana puxada no trabalho." "Você conhece ela?" Ele parou de mexer no armário. Ficou de costas para mim por uns segundos antes de responder. "Não, nunca vi essa moça na minha vida." Mentira. Eu sabia que era mentira. 35 anos casada, eu conhecia cada trejeito dele, cada tom de voz. E aquele era o tom de voz de quando ele estava escondendo alguma coisa. "Ronaldo, você ficou branco quando viu ela. E ela também te reconheceu. Eu vi a reação dela." Ele se virou para mim com uma irritação que pareceu desproporcional. "Marinalva, eu falei que não conheço a moça. Agora para com isso, pelo amor de Deus. Você está inventando coisa na sua cabeça." Ele saiu do quarto e foi para o banheiro. Trancou a porta. Fiquei ali sozinha, com um aperto no peito que não conseguia explicar. Desci de novo, olhei para a mesa posta, para a comida que tinha feito com tanto carinho. Não tinha mais fome nenhuma. Guardei tudo mecanicamente. Lavei a louça, limpei a cozinha. Minha cabeça não parava de rodar. Quem era aquela moça? Por que o Ronaldo tinha reagido daquele jeito? Por que ela também tinha ficado tão abalada? Quando subi de novo, já passava das 10 horas da noite. O Ronaldo estava deitado, de costas para o meu lado da cama, fingindo dormir.
Deitei também, mas não consegui fechar os olhos. Fiquei olhando para o teto, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Medo. Medo de que minha vida, que sempre pareceu tão sólida, tão certa, estivesse construída sobre alguma mentira que eu nunca tinha percebido. Devia ser umas 3 horas da manhã quando ouvi um barulho. Me levantei devagar e vi que o Ronaldo não estava na cama. A porta do banheiro estava fechada, mas tinha uma fresta de luz por baixo. Cheguei perto, devagar, e ouvi. Ele estava chorando. Nos dias seguintes, o Ronaldo virou um estranho dentro da própria casa. Ele saía cedo para o trabalho, voltava tarde e, quando estava em casa, mal falava comigo. Evitava meu olhar, inventava desculpas para ficar trancado no escritório ou grudado no celular. Nas poucas vezes que tentei puxar conversa sobre o jantar frustrado, ele mudava de assunto ou fingia que não tinha ouvido. No terceiro dia depois daquele jantar, acordei de madrugada e vi que ele não estava na cama de novo. Fui até o escritório e a porta estava fechada. Encostei o ouvido e ouvi a voz dele baixinho, falando ao telefone. Não conseguia entender o que ele dizia, mas o tom era nervoso, quase desesperado. Quando voltei para o quarto e fingi estar dormindo, ele demorou quase 1 hora para voltar. Deitou do meu lado, mas ficou inquieto, se virando de um lado para o outro. Eu fingia que dormia, mas meu coração estava acelerado, minha cabeça fervilhando de perguntas. No café da manhã seguinte, tentei de novo. Ronaldo, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu na sexta. Ele estava tomando café, lendo alguma coisa no celular. Levantou os olhos para mim com uma expressão cansada. Marinalva, não tem nada para conversar. Eu já expliquei que não estava me sentindo bem. Você conhece a Júlia de algum lugar. Eu vi a sua reação, Ronaldo, e vi a reação dela também. Ele largou o celular na mesa com força, fazendo o pires da xícara tremer. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Não conheço a moça. Você está inventando uma história na sua cabeça que não existe. Então por que você está assim? Tão estranho, tão distante? Eu estou estressado com o trabalho. A empresa está com metas impossíveis, estou tendo que lidar com um monte de problema. Mas você, em vez de me apoiar, fica me enchendo com essa paranoia sobre uma vizinha qualquer. A palavra paranoia me acertou como um tapa. Fiquei calada, engoli o nó na garganta. Ele terminou o café rapidamente, pegou a pasta e saiu sem se despedir. Quando a porta bateu, deixei as lágrimas caírem. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Percebi que o Ronaldo tinha mudado a senha do celular. Antes era a data do nosso casamento. 230719888. Tentei abrir quando ele esqueceu o aparelho na cozinha, mas a senha não funcionou mais. Ele também tinha começado a apagar o histórico de ligações e mensagens. Eu sabia por quê. Vez ou outra, eu pegava o telefone dele para ver as horas quando o meu estava longe e sempre apareciam algumas conversas abertas. Agora não aparecia mais nada. Resolvi que precisava falar com a Júlia. Não sabia exatamente o que ia perguntar, mas alguma coisa ali não se encaixava e eu precisava entender. Esperei uns dias para não parecer desesperada. Na quarta-feira seguinte, quando a vi voltando do mercadinho da esquina com 2 sacolas, fui até ela. Júlia, oi, deixa eu te ajudar com essas sacolas. Ela pareceu surpresa, até tentou recusar, mas insisti. Subimos juntas no elevador. Ela estava visivelmente desconfortável, ficava olhando para os números do elevador acenderem, evitando conversa. Júlia, eu queria me desculpar pelo que aconteceu no jantar. O Ronaldo não anda muito bem, tem estado muito estressado com o trabalho. Ela me olhou de um jeito estranho, como se quisesse dizer alguma coisa, mas estivesse segurando. Não precisa se desculpar, Marinalva. Imagina, você conhece meu marido de algum lugar? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Júlia ficou tensa, apertou as alças das sacolas com mais força. Não, por que eu conheceria? É que a reação dele quando te viu. E você também ficou meio estranha. O elevador abriu no nosso andar. Ela saiu rápido, quase correndo para a porta do apartamento dela. Foi só surpresa de ver que ele chegou de repente. Eu sou meio tímida com gente nova. Era mentira. Assim como a desculpa do Ronaldo era mentira. Mas ela já estava abrindo a porta, entrando, se despedindo apressadamente. Fiquei ali no corredor, olhando para a porta fechada dela, com um peso enorme no peito. Alguma coisa estava muito errada. Comecei a investigar por conta própria.
Não era do meu feitio fazer isso. Sempre confiei no Ronaldo. Sempre acreditei que nosso casamento era sólido. Mas agora tinha uma voz na minha cabeça que não me deixava em paz. Procurei o nome da Júlia nas redes sociais. Júlia Santos. Achei o perfil dela, mas era bem vazio. Poucas fotos, poucas informações. Tinha umas fotos dela com uma mulher mais velha, que imaginei ser a mãe que tinha falecido. Fui olhando as fotos antigas, voltando no tempo no perfil dela. E então encontrei uma coisa que me fez o sangue gelar. Numa foto de mais ou menos 2 anos atrás, tinha uma publicação dela dizendo que tinha se mudado para Campinas. Mas em outra foto, de 5 anos atrás, ela estava em São Paulo. E tinha marcado a localização, bairro Jabaquara, nosso bairro. Ela já tinha morado aqui antes. Não era coincidência ela ter se mudado para o prédio ao lado do nosso. Senti as mãos tremendo. Fui até a cozinha, tomei um copo d'água, tentei respirar fundo. Minha cabeça estava girando. Por que ela voltaria para o mesmo bairro? Por que para o prédio ao nosso lado? E por que o Ronaldo tinha reagido daquele jeito ao vê-la? Naquela noite, esperei o Ronaldo dormir. Ele tinha tomado um remédio para dormir, coisa que estava fazendo nos últimos dias. Então sabia que ele não acordaria fácil. Levantei da cama com cuidado, fui até o escritório dele. A mesa estava cheia de papéis de trabalho, orçamentos, propostas. Fui mexendo devagar, procurando não sei exatamente o que. Abri as gavetas, uma por uma. Na terceira gaveta, embaixo de um monte de recibos antigos, encontrei uma caixa de sapato velha. Meu coração disparou. Abri a caixa. Dentro tinha fotos antigas, muitas fotos antigas, do Ronaldo jovem, de lugares que não reconheci, de pessoas que nunca tinha visto. Fui olhando uma por uma com as mãos tremendo. E então vi. Uma foto do Ronaldo, devia ter uns 20 e poucos anos na época. Ele estava abraçado com uma moça jovem com o cabelo comprido, sorrindo para a câmera. Grávida. Visivelmente grávida, com aquela barriga redonda que não deixava dúvidas. Virei a foto. Atrás estava escrito, com uma letra que não era do Ronaldo: Cláudia e Ronaldo. 5 meses. Olhei para a foto de novo, para o rosto da moça. E então percebi. Os olhos, o formato do rosto, o sorriso. Eram os mesmos traços da Júlia. Deixei a foto cair no chão, tapei a boca para não gritar. Senti o mundo desabar em volta de mim. Peguei a foto de novo, olhei melhor, querendo estar enganada. Mas não estava. A semelhança era inegável. Continuei mexendo na caixa, desesperada agora. Tinha outras fotos da mesma moça. Ela e o Ronaldo em um parque. Ela e o Ronaldo em frente a uma casa simples. Ela sozinha, com a barriga ainda maior, sentada numa cadeira de balanço. E então, no fundo da caixa, encontrei uma certidão de nascimento. Não era original. Era uma cópia, meio amassada. Li o nome: Júlia Santos. Mãe: Cláudia Rodrigues Santos. Pai: não consta. A data de nascimento: 28 anos atrás. Larguei o papel, me apoiei na mesa porque as pernas não me sustentavam mais. 28 anos. Júlia tinha 27 anos. A conta batava. A foto mostrava a mãe dela com 5 meses de gravidez. Tudo se encaixava. O Ronaldo tinha uma filha que ele nunca tinha me contado. Uma filha que ele abandonou, que ele fingiu que não existia. Fiquei ali sentada no chão do escritório, abraçada nas próprias pernas, chorando baixinho para não acordá-lo. 35 anos de casamento. 35 anos que pensei que conhecia esse homem. E ele tinha escondido uma filha de mim esse tempo todo. Quantas outras mentiras existiam? Quantas outras coisas ele tinha escondido? Guardei tudo de volta na caixa, coloquei na gaveta do jeito que estava. Voltei para o quarto, deitei na cama, de costas para o Ronaldo. Ele roncava baixinho, tranquilo, como se não tivesse nada de errado na vida dele. Fiquei acordada até o sol nascer, com a cabeça explodindo de pensamentos. Júlia era filha dele. Por isso a reação. Por isso ele ficou desesperado. Ela tinha vindo para cá de propósito. Mas por quê? O que ela queria? E eu? O que eu ia fazer com tudo isso? No dia seguinte, Ronaldo acordou e agiu como se nada estivesse acontecendo. Tomou café, leu o jornal, comentou sobre o trânsito que estava péssimo. Eu apenas assentia, incapaz de formar frases. Ele saiu para o trabalho e eu fiquei ali, sozinha naquela casa que de repente parecia tão estranha. Passei o dia inteiro andando de um cômodo para outro,
sem conseguir fazer nada. A comida esquentou e esfriou sem que eu comesse. O telefone tocou várias vezes. Não atendi. Minha irmã mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Não respondi. Já estava escurecendo quando ouvi um barulho vindo da varanda da Júlia. Fui até a janela da sala, que dava para o lado do prédio dela, e vi através da cortina entreaberta dela. Júlia estava sentada no chão da varanda, abraçada nas próprias pernas, o corpo tremendo, e ela estava chorando. Chorando daquele jeito de quem está carregando uma dor muito grande, muito antiga. E foi nesse momento que decidi. Eu ia conversar com ela, ia descobrir a verdade toda, não importava o quanto doesse. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. Esperei até o dia seguinte. Não consegui dormir de novo. Fiquei virando na cama, ensaiando o que ia dizer para a Júlia, imaginando 1000 cenários diferentes. O Ronaldo saiu cedo para o trabalho, como tinha feito nos últimos dias. E eu fiquei ali, tomando um café que não descia, olhando para o relógio. Às 9 horas da manhã, bati na porta dela. Júlia demorou para abrir. Quando abriu, vi que ela também tinha passado uma noite ruim. Os olhos estavam inchados, vermelhos. Ela usava um pijama simples e o cabelo estava bagunçado. Marinalva, oi, aconteceu alguma coisa? Júlia, eu preciso conversar com você. É importante. Ela hesitou, olhou para o corredor como se esperasse que alguém estivesse me vigiando. Depois abriu a porta e me deixou entrar. O apartamento dela era pequeno, mal mobiliado. Tinha uma mesinha de centro, um sofá velho, algumas caixas ainda por desembalar encostadas na parede. Na mesinha tinha uma foto emoldurada de Júlia com uma mulher de uns 50 e poucos anos. Reconheci o rosto da foto que tinha visto no escritório do Ronaldo. Cláudia. Júlia me ofereceu café, mas recusei. Sentamos no sofá. Ela ficou esperando eu falar, com as mãos nervosas no colo. Júlia, eu sei quem você é. Ela me olhou assustada. Ficou ainda mais pálida. O que você quer dizer? Eu sei que você é filha do Ronaldo. Vi as lágrimas encherem os olhos dela instantaneamente. Ela levou a mão à boca, começou a tremer. Tentou falar, mas a voz não saiu. Achei as fotos, continuei, sentindo minha própria voz falhar. No escritório dele, fotos da sua mãe grávida, a certidão de nascimento, tudo. Júlia começou a chorar. Não era um choro delicado, era um choro desesperado de quem estava segurando aquilo há muito tempo. Ela se curvou para a frente, abraçando a própria barriga, soluçando. Não consegui ficar só olhando. Me aproximei, coloquei a mão nas costas dela. E foi quando ela começou a falar, entre os soluços. Eu não queria que você descobrisse assim. Eu não queria causar problema para ninguém. Me conta tudo, Júlia. Por favor. Ela limpou o rosto com as mãos. Respirou fundo algumas vezes, tentando se acalmar. Levantou, foi até a cozinha, voltou com um copo de água. Bebeu tudo de uma vez, sentou de novo e começou a contar. A mãe dela, Cláudia, tinha conhecido o Ronaldo quando tinha 19 anos. Ela trabalhava como atendente numa loja de roupas no centro. Ele entrava sempre lá para comprar camisas para o trabalho. Começaram a namorar. Ele tinha 23 anos na época. Trabalhava como vendedor. Morava ainda com os pais. Ficaram juntos por 1 ano e meio. Cláudia achava que iam casar, que iam construir uma vida juntos. Ela já tinha até conversado com a mãe sobre isso, sobre arranjar um vestido simples, fazer uma festa pequena. Foi quando ela descobriu que estava grávida. Minha mãe contou para ele toda feliz, Júlia disse, limpando as lágrimas que não paravam de cair. Ela achou que ele ia ficar contente. Mas ele mudou completamente. Disse que não estava pronto para ser pai, que não tinha dinheiro, que ela tinha que resolver aquilo. Cláudia implorou. Disse que não precisava casar agora, que podiam esperar, que ela continuaria trabalhando. Mas o Ronaldo sumiu. Bloqueou o telefone dela, mudou de loja onde comprava as camisas, evitou todos os lugares onde sabia que podia encontrá-la. A mãe de Júlia tentou falar com a família dele. Foi até a casa dos pais do Ronaldo, contou sobre a gravidez. A mãe dele, Dona Neuza, mandou ela embora. Disse que o filho dela nunca ia assumir uma criança de uma moça qualquer, que ela devia procurar outro pai para aquela criança. Minha mãe ficou sozinha com tudo. Júlia continuou, a voz embargada.
A família dela era pobre, não tinha como ajudar muito. Ela trabalhou até o 8º mês de gravidez, juntou o dinheiro que conseguiu, alugou um quartinho numa pensão. Cláudia teve Júlia sozinha, num hospital público. Passou os primeiros meses fazendo bicos, limpando casa, cuidando de criança dos outros enquanto carregava a própria filha amarrada nas costas. Dormia poucas horas por noite, comia mal, vivia no limite. Mas ela nunca desistiu de mim, Júlia disse, olhando para a foto da mãe na mesinha. Ela trabalhou, ralou, se sacrificou. Me colocou na escola, me ajudou com os estudos. Quando eu tinha 10 anos, ela conseguiu um emprego melhor numa empresa de limpeza. Conseguimos alugar um apartamento pequeno, mas nosso. Aos poucos, a vida foi melhorando. Júlia cresceu sabendo que o pai não quis ela. A mãe nunca escondeu isso, mas também nunca falou mal dele. Só dizia que ele não estava preparado, que tinha sido jovem e assustado. Júlia cresceu com aquela ferida, com aquela sensação de que tinha algo de errado nela, que fez o próprio pai não querer ficar. Eu sempre quis conhecer ele, ela admitiu. Mesmo sabendo que ele tinha me rejeitado, eu ficava imaginando como seria, sabe? Se ele tinha mudado, se ele se arrependia. Mas minha mãe dizia para eu deixar para lá, que ia só me machucar mais. No ano passado, Cláudia começou a passar mal. Dores nas costas, cansaço, falta de ar. Quando finalmente foi ao médico, descobriram o câncer. Já estava avançado, nos pulmões, nos ossos. Os médicos deram 6 meses para ela, no máximo. Júlia largou tudo. O emprego fixo que tinha conseguido, o apartamento que dividia com uma amiga em Campinas. Voltou para São Paulo para cuidar da mãe. Alugou um quartinho perto do hospital, passou os últimos meses ao lado de Cláudia. Nas últimas semanas, ela começou a falar sobre meu pai. Júlia contou, a voz quase sumindo. Ela disse que eu tinha direito de conhecer ele, que ela tinha errado em não insistir nisso. Me deu o nome completo dele, me disse onde ele trabalhava. Cláudia faleceu numa terça-feira de manhã. Júlia estava segurando a mão dela. As últimas palavras da mãe foram para pedir desculpas por não ter dado um pai para ela. Depois do funeral, Júlia ficou perdida. Sem mãe, sem família, sem norte. Foi quando decidiu procurar o Ronaldo. Achou ele nas redes sociais. Viu as fotos, viu que ele tinha uma vida boa, uma esposa, uma casa bonita. Ficou com raiva, com inveja. Como ele podia estar tão bem enquanto a mãe dela tinha sofrido tanto? Eu marquei de encontrar com ele num café perto da empresa dele, Júlia disse. Mandei uma mensagem explicando quem eu era. Ele demorou 3 dias para responder. Quando respondeu, disse que a gente podia conversar, mas que tinha que ser discreto. No dia do encontro, o Ronaldo apareceu nervoso, olhando para os lados como se tivesse medo de ser visto. Sentou na frente dela e ficou em silêncio por um tempo, só olhando. Ele disse que eu era igualzinha à minha mãe, Júlia contou. Perguntou como ela estava. Eu disse que ela tinha morrido. Ele ficou sem reação, sabe? Só ficou olhando para a xícara de café dele. Júlia perguntou por que ele tinha abandonado elas. O Ronaldo deu desculpas vazias. Disse que era muito jovem, que tinha medo, que a família dele pressionou, que depois passou tanto tempo que não sabia mais como voltar atrás. Ele me ofereceu dinheiro, Júlia disse, com a voz cheia de desprezo. Disse que podia me dar uma quantia para eu recomeçar a vida em outra cidade, que seria melhor para todos se eu não aparecesse mais. Ela recusou. Disse que não queria o dinheiro dele, que só queria conhecer o pai. O Ronaldo ficou desesperado. Implorou para ela não contar nada para a esposa. Disse que ia destruir o casamento dele, que eu não merecia passar por aquilo. Eu fiquei com raiva disso, Júlia admitiu. Ele estava preocupado com a esposa dele, mas nunca se preocupou com a minha mãe. Mas eu disse que não ia contar nada, que não queria destruir a vida de ninguém. Ela foi embora daquele café, achando que nunca mais ia ver o Ronaldo, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ficava pensando na injustiça toda, em como a mãe dela tinha sofrido sozinha enquanto ele vivia tranquilo. Foi quando decidiu se mudar para o bairro onde ele morava. Eu não tinha um plano, ela disse. Eu só queria entender quem ele era, sabe? Ver como ele vivia. Quando vi que tinha um apartamento para alugar no prédio ao lado do dele, achei que era um sinal. Ela não imaginava que eu ia convidá-la para jantar. Não imaginava que ia ter que ver ele de novo, na casa dele, com a esposa dele. Quando me viu chamar ela para jantar, quis recusar, mas não conseguiu inventar uma desculpa rápido. Quando eu vi ele naquela escada Marinalva, pensei que ia desmaiar.
e vi que ele também ficou desesperado. Mas eu não falei nada, juro. Fui embora. Tentei me manter longe. Fiquei ali sentada, ouvindo tudo aquilo, sentindo meu coração se partir em pedaços. 35 anos de casamento. 35 anos ao lado de um homem que tinha abandonado uma mulher grávida, que tinha negado a própria filha, que tinha oferecido dinheiro para ela sumir. Júlia, você tem que me desculpar, eu disse com a voz falhando. Eu não sabia de nada disso. Eu juro que não sabia. Eu sei, ela disse pegando na minha mão. Você não tem culpa de nada, Marinalva. Mas eu me sentia culpada. Culpada por ter vivido uma vida confortável enquanto Cláudia sofria. Culpada por não ter percebido quem era o homem com quem eu tinha casado. Voltei para casa cambaleando. Entrei, tranquei a porta, sentei no chão da sala e chorei. Chorei pela Cláudia, que tinha morrido sozinha. Chorei pela Júlia, que cresceu sem pai. Chorei por mim, pela vida inteira que tinha sido construída sobre uma mentira. Quando escutei a chave girando na fechadura à noite, sequei as lágrimas rapidamente. O Ronaldo entrou, jogou a pasta no sofá como sempre. Marinalva, você não fez janta? Levantei, olhei para ele. E pela primeira vez em 35 anos, senti nojo do homem que estava na minha frente. Não fiz. Não estou com fome. Subi para o quarto. Quando ele subiu horas depois, fingi estar dormindo. Mas estava bem acordada, planejando o que ia fazer no dia seguinte. Ia confrontar ele. Ia jogar tudo na cara dele. E ia descobrir quantas outras mentiras existiam naquela casa. Do lado de fora, ouvi um barulho. Levantei devagar. Fui até a janela. Era o Ronaldo. Ele tinha saído pela porta dos fundos e estava atravessando o estacionamento do prédio em direção ao prédio da Júlia. E a expressão no rosto dele não era de alguém que ia pedir desculpas. Era de alguém que ia ameaçar. Desci as escadas correndo, sem pensar direito no que ia fazer. Saí pela porta dos fundos do prédio, atravessei o estacionamento. Vi o Ronaldo entrando no prédio da Júlia, apertando os botões do interfone com força. Ouvi a voz dele alterada, quase gritando. Júlia, abre essa porta. A gente precisa conversar. Agora. Não esperei ver o que ia acontecer. Voltei correndo para casa, subi as escadas, tranquei a porta do quarto. Fiquei ali parada, com o coração batendo tão forte que doía no peito, esperando ele voltar. Demorou uns 20 minutos. Ouvi a porta da frente abrir, os passos pesados dele na escada. Ele entrou no quarto. Viu que eu estava acordada. Você não estava dormindo? Não. Ele tirou a camisa, jogou no cesto de roupa suja, foi para o banheiro. Ouvi a água da torneira, ele lavando o rosto. Quando voltou, deitou na cama como se nada tivesse acontecido. Não consegui segurar. Onde você estava? Ele virou a cabeça para mim, franzindo a testa. Como assim onde eu estava? Estava aqui. Não estava não, Ronaldo. Te vi saindo pela porta dos fundos, atravessando para o prédio da Júlia. Ele ficou tenso, sentou na cama, passou a mão no cabelo. Eu só fui lá resolver uma coisa. Resolver o quê? Ameaçar sua própria filha? O silêncio que caiu no quarto foi pesado. Ele me encarou e vi o momento exato em que percebeu que eu sabia de tudo. Ela te contou. Não era uma pergunta, era uma constatação. E tinha raiva na voz dele. Contou. Me contou tudo. Sobre a Cláudia, sobre você ter abandonado ela grávida, sobre você ter negado a Júlia a vida inteira. Ele levantou da cama, começou a andar de um lado para o outro do quarto, nervoso. Marinalva, deixa eu te explicar. Explicar o quê, Ronaldo? Que você abandonou uma mulher grávida? Que deixou sua filha crescer sem pai, passando necessidade? Que ofereceu dinheiro para ela sumir quando ela te procurou? Não foi assim. Então como foi? Me explica. Me explica como você escondeu isso de mim por 35 anos. Ele parou de andar. Ficou parado na minha frente, com os braços cruzados. Eu era jovem, Marinalva. Tinha 23 anos, não tinha nada. Morava com os meus pais. A Cláudia ficou grávida e eu entrei em pânico. Não estava preparado para ser pai. E você acha que ela estava preparada para ser mãe? Ela tinha 19 anos, Ronaldo. 19. E você simplesmente sumiu. Deixou ela se virar sozinha. Minha família não aceitava. Minha mãe disse que ia me deserdar se eu assumisse aquela criança. Disse que a Cláudia era uma qualquer que queria me prender. E você acreditou? Simplesmente acreditou e abandonou ela? Ele desviou o olhar e vi ali a covardia dele,
A falta de caráter que tinha estado sempre escondida por trás do marido dedicado, do homem trabalhador. Eu não sabia o que fazer. Você é um covarde, Ronaldo. Sempre foi. Ele ficou vermelho de raiva. Eu construí uma vida, Marinalva. Trabalhei, consegui um bom emprego, comprei essa casa, te dei uma vida boa. Não venha me julgar agora por um erro que cometi há quase 30 anos. Erro? Você chama de erro abandonar sua própria filha? Ela não significa nada para mim. Eu não a criei, não conheço ela. Para mim, ela é uma estranha. Aquelas palavras me acertaram como um tapa. Olhei para o homem na minha frente e não reconheci nada nele. Como eu tinha passado 35 anos com alguém assim. A Cláudia morreu, Ronaldo. Morreu de câncer, sozinha, depois de uma vida inteira de luta para criar a filha que você rejeitou. E você está aqui, preocupado só com a sua vida tranquila. Ele se aproximou de mim, pegou nos meus ombros. Marinalva, escuta, eu sei que eu errei, mas isso foi antes de te conhecer. Você é minha família, você é tudo o que importa para mim. Não deixa essa moça destruir o que a gente construiu. Tirei as mãos dele de mim, me afastei. Ela não está destruindo nada, Ronaldo. Você já tinha destruído tudo, só que eu não sabia. O que você quer que eu faça? Quer que eu me ajoelhe e peça desculpas? Eu peço, mas não deixa isso acabar com a gente. Eu preciso de tempo, preciso pensar. Passei a noite no quarto de hóspedes. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. Em como tinha sido cega. Em quantos sinais tinha ignorado. Em quantas vezes o Ronaldo tinha mentido para mim sem que eu percebesse. No dia seguinte, de manhã cedo, o telefone tocou. Era a dona Neuza, minha sogra. Marinalva, o Ronaldo me ligou. Disse que vocês estão tendo problemas por causa de uma moça que apareceu aí. Fiquei calada, só ouvindo. Olha, minha filha, eu sei que você ficou chateada, mas isso foi há muito tempo. O Ronaldo era novo, não sabia o que estava fazendo. Aquela moça, a Cláudia, ela que quis ficar grávida para prender meu filho. A senhora sabia? Desde o começo? Silêncio do outro lado da linha. Eu sabia, mas era o melhor para o Ronaldo. Ele não podia estragar a vida dele por causa de uma moça qualquer. Sentia a raiva subir pela garganta. A senhora sabia e nunca me contou. 35 anos, e a senhora guardou esse segredo. Porque não tinha motivo para você saber. Isso era passado. Agora essa moça apareceu para causar confusão, mas você tem que ser inteligente, Marinalva. Não deixe uma desconhecida destruir seu casamento. Ela não é uma desconhecida. Ela é filha do seu filho, Dona Neuza, neta da senhora. Ela não é nada minha. Eu não reconheço essa moça. E você também não deveria. Desliguei na cara dela. Minhas mãos estavam tremendo de tanta raiva. Meia hora depois, foi a Valéria que ligou, a irmã do Ronaldo. Mari, o que está acontecendo? A mamãe me ligou toda nervosa, dizendo que você está fazendo drama por causa de uma história antiga. Você também sabia, Valéria? Ela suspirou do outro lado da linha. Sabia. A família toda sabia. Mas Mari, que diferença faz? Isso foi há tantos anos. O Ronaldo é um bom marido, sempre cuidou de você, te deu uma vida boa. Por que você está se martirizando por causa de uma coisa que nem te afeta? Não me afeta? Ele mentiu para mim durante 35 anos. Tem uma filha que ele abandonou, que passou necessidade, que cresceu sem pai. Como isso não me afeta? Ai, Mari, pelo amor de Deus, homem é assim mesmo. Você acha que o Alfredo nunca fez besteira? Que nunca teve nada com outras mulheres? Eu sei que teve, mas eu não fico dando escândalo por isso. A gente finge que não sabe e toca a vida. Alfredo era o marido da Valéria há mais de 20 anos. E ela estava me dizendo, com todas as letras, que ele tinha traído ela e que ela simplesmente fingia que não sabia. Você ouve o que você está falando, Valéria? Estou falando de ser madura, Mari. De não jogar fora um casamento por causa de orgulho. O Ronaldo te ama. Ele cometeu erros, mas quem nunca cometeu? Abandonar uma filha não é um erro, Valéria. É uma escolha. Uma escolha covarde e cruel. Você está sendo dramática. Essa moça nem faz parte da vida de vocês. Só esquece que ela existe e volta para a sua vida normal. Não consigo fazer isso. Então você é boba. Desculpa ser direta, mas é isso. Você tem uma casa boa, uma vida confortável, um marido que trabalha e te sustenta. E você vai jogar tudo isso fora por causa de uma estranha? Desliguei na cara dela também. Sentei no sofá da sala,
com o telefone na mão, sentindo meu mundo desabar completamente. Não era só o Ronaldo. Era a família toda. Todos sabiam. Todos esconderam de mim. E agora estavam me pressionando para eu fingir que nada tinha acontecido, para eu engolir a mentira e continuar vivendo como se estivesse tudo bem. Quantas outras mulheres viviam assim? Fingindo que não sabiam das mentiras dos maridos, engolindo humilhações, aceitando traições porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Olhei em volta da sala, da casa que tinha sido minha por tantos anos, os móveis que eu tinha escolhido, as cortinas que eu tinha costurado, as fotos na parede. Tudo parecia falso agora, como se estivesse olhando para a casa de outra pessoa. Quando o Ronaldo chegou do trabalho naquela noite, eu estava sentada na mesa da cozinha com uma xícara de café frio na minha frente. Ele entrou, me viu ali, suspirou. Marinalva, a gente precisa resolver isso. Sua mãe me ligou, sua irmã também. Ele fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o que eu ia dizer. Todos sabiam, Ronaldo. A família toda sabia que você tinha uma filha e ninguém nunca me contou. Porque não era da conta de ninguém. Era algo meu, do meu passado. Do seu passado? Ela está viva, Ronaldo. Está morando no prédio ao lado. Isso não é passado, é presente. Ele puxou uma cadeira, sentou na minha frente, tentou pegar na minha mão. Recusei. Me diz o que você quer que eu faça. Quer que eu converse com ela? Quer que eu assuma que ela é minha filha? Eu faço, se é isso que vai te deixar em paz. Você não entende nada, entende? Não é sobre o que eu quero, é sobre o que é certo, sobre você ter negado sua própria filha a vida inteira. Marinalva, pelo amor de Deus, eu já pedi desculpas. O que mais você quer? Olhei para ele, para o rosto dele que eu tinha visto todos os dias por 35 anos, e percebi que nunca tinha realmente conhecido aquele homem. Eu quero o divórcio. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu tivesse pensado nelas, mas assim que falei, soube que era isso mesmo que eu queria. O rosto do Ronaldo ficou branco. Ele ficou me encarando como se não tivesse entendido. O quê? Eu quero me separar de você, Ronaldo. Não consigo mais ficar casada com alguém em quem não confio, que escondeu algo tão grande de mim por tantos anos. Você está louca? Você vai jogar fora 35 anos de casamento por causa disso? Você jogou fora, Ronaldo. Não eu. Você destruiu tudo no segundo em que decidiu me esconder quem você realmente é. Ele levantou da cadeira com tanta força que ela caiu para trás. Você vai se arrepender disso, Marinalva. Você não é mais nova, não tem profissão, passa a vida inteira dependendo de mim. Você acha que vai conseguir o quê sozinha? Ali estava, a ameaça que eu sabia que viria. O lado dele que eu nunca tinha visto, que tinha ficado escondido todos esses anos porque eu sempre tinha sido a esposa obediente, que nunca questionava, que nunca causava problema. Eu prefiro ficar sozinha e pobre do que continuar vivendo essa mentira com você. Ele deu uma risada seca, sem humor. Tudo bem. Quer se separar? Então se separa. Mas não venha me pedir nada depois. Subiu batendo os pés pelas escadas. Ouvi a porta do quarto bater. Fiquei ali na cozinha, sozinha, com o coração batendo forte. Tinha medo. Medo do futuro. Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir me sustentar. Mas tinha uma coisa mais forte que o medo. Tinha dignidade. E ela, finalmente, estava gritando mais alto que tudo. Quando finalmente contei para a Júlia tudo o que tinha descoberto, tudo que o Ronaldo tinha confessado naquele dia horrível, ela começou a chorar de um jeito que partiu meu coração. Não era um choro de raiva ou de vingança. Era um choro de alívio. Como se, durante todos esses anos, ela tivesse carregado um peso imenso. E agora, finalmente, alguém estava dividindo esse fardo com ela. Minha mãe morreu sem nunca ter recebido um pedido de desculpas dele, ela disse com a voz embargada. Ela trabalhou como faxineira, como cozinheira, fez de tudo para me criar sozinha. E ele estava aqui, confortável, fingindo que a gente não existia. Estávamos sentadas na sala dela, numa tarde de quinta-feira. Eu tinha ido até lá depois de passar 3 dias trancada em casa, sem coragem de sair, sem coragem de encarar o mundo. O Ronaldo tinha voltado naquela noite depois da confissão, mas eu tranquei a porta do quarto e não abri. Ele dormiu no sofá. No dia seguinte, fez as malas e foi para a casa da mãe dele. Disse que ia me dar um tempo para pensar. Pensar no quê?
No fato de que meu casamento inteiro era uma mentira? Júlia, eu sinto muito. Sinto muito por tudo que você e sua mãe passaram. E sinto muito por ter sido tão cega todos esses anos. Ela balançou a cabeça, limpou as lágrimas com as costas da mão. Você não sabia de nada, Marinalva. Você também é vítima dele. Vítima. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu tinha 62 anos. Tinha passado 35 anos da minha vida com um homem que eu achava que conhecia. E no final, descobri que eu era apenas mais uma pessoa que ele tinha enganado. Júlia me contou tudo. Como a mãe dela, Cláudia, tinha conhecido o Ronaldo quando ela trabalhava num restaurante e ele era cliente frequente. Ele tinha 23 anos, ela tinha 19. Começaram a namorar escondido, porque a família dele não aprovava. Cláudia era pobre. Morava numa casa simples no Jabaquara com a avó que a criou. Quando ela engravidou, contou para o Ronaldo toda feliz, achando que eles iam ficar juntos, fazer uma família. Mas ele mudou completamente. Disse que era cedo demais, que ele não estava pronto, que a família dele nunca ia aceitar. Ofereceu dinheiro para ela fazer um aborto. Cláudia se recusou. Ele sumiu, Marinalva. Simplesmente sumiu. Minha mãe tentou ligar, foi na empresa onde ele trabalhava, tentou falar com a família dele. A mãe dele atendeu uma vez e disse que o Ronaldo não queria mais nada com ela, que ela devia esquecer que ele existia e seguir a vida. Júlia contou que a mãe dela teve que sair do trabalho quando a barriga começou a crescer, porque o dono do restaurante não queria uma grávida solteira servindo os clientes. Ela foi morar com uma tia em Osasco, passou a gravidez inteira fazendo bicos, costurando para fora, vendendo doces na rua. Minha mãe me disse que quando eu nasci, ela pegou na minha mão e prometeu que eu nunca ia passar fome, nunca ia me faltar nada. E ela cumpriu, Marinalva. Eu nunca passei fome, mas vi minha mãe passar. Vi ela comer só arroz para sobrar o frango para mim. Vi ela usar roupa velha para eu poder ter o uniforme novo da escola. Fiquei em silêncio, com um nó na garganta tão apertado que mal conseguia respirar. Enquanto a Cláudia lutava para criar a filha sozinha, o Ronaldo estava construindo uma vida confortável. Conheceu-me 2 anos depois que Júlia nasceu. Nunca mencionou nada sobre uma ex-namorada grávida, sobre uma filha que ele tinha abandonado. Minha mãe nunca falou mal dele na minha frente. Júlia continuou. Ela só dizia que meu pai tinha ido embora antes de eu nascer, que ele não estava preparado para ser pai. Foi só quando ela ficou doente no hospital nos últimos dias que ela me contou a verdade toda. Me deu o nome dele, me disse onde ele morava. Ela disse que eu tinha o direito de conhecê-lo se eu quisesse. Júlia tinha esperado quase 1 ano depois da morte da mãe para juntar coragem. Procurou o Ronaldo nas redes sociais, descobriu onde ele trabalhava. Foi até a empresa dele um dia, esperou na saída. Quando ele apareceu, ela se aproximou. Ele me reconheceu na hora, Marinalva. Ficou branco do mesmo jeito que ficou quando me viu aqui. Eu disse quem eu era, disse que só queria conversar. Ele me puxou para um canto, longe de todo mundo, e me implorou que eu não contasse nada. Disse que tinha uma vida, uma esposa, que isso ia destruir tudo. Ele ofereceu dinheiro para você. Eu disse, já sabendo a resposta. Ela assentiu. Disse que ia me dar 50 mil reais se eu fosse embora e nunca mais voltasse. Eu recusei. Eu não queria o dinheiro dele, Marinalva. Eu só queria que ele reconhecesse que eu existia, que minha mãe tinha existido. Só isso. Mas o Ronaldo não fez isso. Em vez disso, ameaçou. Disse que se ela aparecesse de novo, ele ia à polícia dizer que ela estava tentando extorquir ele. Disse que ninguém ia acreditar nela, que não tinha como ela provar que era filha dele. Mas eu tenho como provar, Júlia disse baixinho. Minha mãe guardou tudo. Cartas que ele mandou para ela no começo do namoro. Fotos deles juntos. Até um bilhete que ele deixou quando desapareceu, dizendo que não podia continuar, mas que sempre ia lembrar dela. Ela foi até o quarto e voltou com uma caixa. Dentro tinha dezenas de papéis, fotos, cartas. Peguei uma das cartas, li as palavras escritas com a letra do Ronaldo, ainda jovem, prometendo amor eterno para Cláudia. Senti vontade de rasgar tudo. Por que você se mudou para cá, para o prédio ao nosso lado? Júlia ficou vermelha, desviou o olhar. Eu sei que foi errado. Depois que ele me dispensou daquele jeito, eu fiquei obcecada. Queria entender como ele vivia, que tipo de pessoa ele tinha se tornado. Vi nas redes sociais que vocês moravam aqui.
Quando o apartamento ao lado ficou vazio, eu aluguei. Eu ficava observando vocês pela janela às vezes. E comecei a te odiar, Marinalva. Você tinha tudo que minha mãe deveria ter tido. Uma casa boa, um marido presente, segurança. Mas então comecei a te ver de verdade. Vi você sempre sozinha, o Ronaldo chegando tarde, você cuidando da casa sozinha. E percebi que você também era só mais uma pessoa na vida dele. Ele não te amava de verdade. Ele não amava ninguém além dele mesmo. As palavras dela me acertaram como socos. Era verdade. Eu sempre estive sozinha, mesmo casada. O Ronaldo nunca foi um marido presente. Ele cumpria o papel, pagava as contas, dormia na mesma cama. Mas amor, companheirismo, cumplicidade, isso nunca tivemos. Quando você me convidou para jantar, Júlia continuou, eu pensei em recusar, mas também pensei que talvez fosse a chance de você descobrir quem ele realmente era. Eu não esperava que ele fosse estar lá. Achei que ele ainda estaria no trabalho. Quando te vi, quando vi como você foi gentil comigo, me senti horrível. Porque eu percebi que você era uma pessoa boa que não merecia ser enganada. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Depois eu perguntei, o que você quer fazer agora? Ela deu de ombros. Não sei. Parte de mim queria que ele me reconhecesse, me aceitasse. Mas agora eu vejo que isso nunca vai acontecer. Ele é incapaz disso. Acho que só quero seguir minha vida e tentar esquecer. Mas eu não queria esquecer. Não podia. 35 anos da minha vida tinham sido construídos sobre mentiras. E eu não ia simplesmente engolir isso e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. 2 semanas depois, procurei um advogado, um conhecido de uma amiga minha, especializado em direito de família. Contei a história toda para ele. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações. A senhora quer o divórcio, ele disse, não como pergunta, mas como afirmação. Sim, e quero que seja o mais rápido possível. O Ronaldo ainda estava na casa da mãe dele. A gente tinha conversado algumas vezes por telefone. Ele pedia desculpas, dizia que tinha sido um erro, que estava arrependido, mas nunca mencionou a Júlia. Nunca disse que ia procurar a filha e fazer as pazes. Estava arrependido de ter sido descoberto, não de ter abandonado uma criança. Quando recebi a ligação do advogado dizendo que os papéis do divórcio estavam prontos, liguei para o Ronaldo e pedi que ele voltasse para casa. Precisávamos conversar. Ele chegou no fim da tarde de uma terça-feira. Estava com a cara cansada, barba por fazer. Entrou devagar, como se estivesse entrando numa casa estranha. Marinalva, eu quero o divórcio, Ronaldo. Ele parou no meio da sala. Ficou me olhando como se não tivesse entendido. O quê? Eu quero o divórcio. Não tem mais volta, não tem mais conversa. Acabou. Vi a expressão dele mudar. Primeiro foi surpresa, depois raiva. Você não pode estar falando sério. Por causa daquela moça? Por causa de um erro que eu cometi há quase 30 anos? Não é só por causa da Júlia. É por causa de tudo. Por causa de quem você é. Um homem capaz de abandonar a própria filha e fingir que ela não existe. Um homem capaz de mentir para a esposa por 35 anos. Eu não quero mais viver com você. Ele deu um passo na minha direção. Marinalva, você está sendo irracional. Todo mundo erra. Eu errei, eu admito. Mas a gente construiu uma vida juntos. Você vai jogar tudo fora assim? Você jogou fora no dia que decidiu esconder uma filha de mim. Você jogou fora no dia que ameaçou essa moça quando ela só queria te conhecer. Não fui eu quem destruiu esse casamento, Ronaldo. Foi você. Ele ficou vermelho, cerrou os punhos. Você vai se arrepender disso. Vai ficar sozinha sem nada. Quem vai te querer agora com essa idade? Você acha que vai conseguir viver sozinha? As palavras dele deveriam ter me machucado. Mas só me fizeram ter certeza da minha decisão. Prefiro estar sozinha do que continuar vivendo uma mentira. Ele pegou as chaves e saiu batendo a porta. Fiquei ali parada na sala vazia, sentindo uma mistura estranha de medo e alívio. No dia seguinte, a mãe dele ligou. Marinalva, o que você pensa que está fazendo? Pedindo o divórcio do meu filho? Dona Neuza, com todo o respeito, isso não é da sua conta. Como não é da minha conta? Você vai destruir a vida do meu filho por causa de uma história antiga? Ele destruiu a própria vida. E destruiu a vida da Cláudia e da Júlia também. A senhora sabia, não sabia? Sabia que ele tinha abandonado uma filha. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela, fria. Aquela moça não era para o Ronaldo. A família dela não tinha nada. Ele fez o certo em terminar. Desliguei o telefone na cara dela.
Não tinha mais nada para falar com essa gente. A irmã do Ronaldo, a Valéria, me encontrou no mercado uma semana depois. Veio toda alterada falando alto. Você é uma ingrata, Marinalva. Meu irmão te deu uma vida boa todos esses anos e você retribui assim? As pessoas em volta estavam olhando. Senti meu rosto esquentar, mas me mantive firme. Valéria, você quer mesmo falar sobre isso aqui, no meio do mercado? Quero sim. Quero que todo mundo saiba que tipo de mulher você é. Fria, calculista. Você está fazendo isso só para ficar com o dinheiro dele no divórcio. Respirei fundo. Peguei meu carrinho e comecei a andar. Ela me seguiu. Você vai se arrepender. Vai ver como é ficar velha e sozinha. Não respondi. Só continuei andando. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e chorei. Não porque ela tivesse me machucado, mas porque era libertador. Libertador perceber que eu não precisava mais aguentar essa família tóxica. A Júlia começou a aparecer mais. Trazia café, às vezes trazia um doce que tinha feito. A gente conversava por horas. Ela me contava sobre o trabalho dela, sobre os lugares que tinha morado. Eu contava sobre a minha vida, sobre como tinha conhecido o Ronaldo, sobre os anos que desperdicei. Você não desperdiçou, Marinalva, ela disse uma vez. Você viveu, e agora está vivendo de novo, de um jeito diferente. E ela tinha razão. Pela primeira vez em décadas, eu estava realmente vivendo. Até que 3 meses depois de eu ter pedido o divórcio, o Ronaldo apareceu na minha porta de novo, mas dessa vez ele estava diferente. Marinalva, eu preciso falar com você. É importante. Quando abri a porta e vi o Ronaldo parado ali, com aquela expressão de quem estava carregando o mundo nas costas, meu primeiro instinto foi fechar a porta na cara dele. Mas alguma coisa na postura dele, no jeito que ele segurava um envelope amarelo nas mãos, me fez hesitar. Marinalva, por favor. Só 5 minutos. Deixei-o entrar, mas fiquei de pé, de braços cruzados. Não ia sentar com ele como se fôssemos velhos amigos. Não ia oferecer café, não ia fingir civilidade. Ele entrou devagar, olhou em volta como se estivesse revendo um lugar que não via há anos. E, em certo sentido, era isso mesmo. Fazia 3 meses que ele tinha saído daqui. 3 meses em que a casa tinha se tornado mais minha do que nossa. Eu fui ao médico semana passada. Ele começou com a voz baixa. Fiz uns exames de rotina e descobriram um problema no coração. Arritmia grave. O médico disse que eu preciso fazer uma cirurgia, mas é arriscada. Ele disse que eu preciso colocar as coisas em ordem caso aconteça alguma coisa. Fiquei olhando para ele, esperando sentir algo. Pena, preocupação, medo. Mas não senti nada. Era como se ele fosse um estranho me contando os problemas de saúde dele. Sinto muito, mas o que você quer que eu faça? Ele pareceu surpreso com a minha frieza. Marinalva, a gente é casado há 35 anos. Eu sei que errei, sei que estraguei tudo. Mas a gente não pode pelo menos tentar de novo? Por tudo que a gente viveu junto? Ronaldo, você está mentindo. Ele piscou confuso. Como assim? Você não está doente. Você está tentando me manipular. Igual sempre fez. Vi a expressão dele mudar. Por um segundo, a máscara caiu. E eu vi raiva pura nos olhos dele. Você acha que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Acho. Você mentiu sobre ter uma filha durante 35 anos. Mentir sobre uma doença é fichinha perto disso. Ele largou o envelope na mesa, com força. Tá bom, Marinalva. Quer fazer assim? Então vamos fazer assim. Você quer o divórcio? Ótimo. Mas não pensa que vai ficar com metade de tudo. A casa está no meu nome. As economias estão no meu nome. O carro está no meu nome. Você não tem nada. Eu tenho direito à metade de tudo que foi conquistado durante o casamento. Meu advogado já me explicou isso. Ele deu um sorriso amargo. Seu advogado? Claro. Você acha que um advogadozinho de porta de cadeia vai conseguir alguma coisa contra os meus? Eu tenho os melhores profissionais, Marinalva. Eles vão provar que você está querendo se aproveitar de mim. Vão dizer que você abandonou o lar conjugal. Eu não abandonei nada. Você que saiu. Não é o que está nos papéis. E no fim, é a palavra de um empresário respeitado contra a palavra de uma dona de casa que não trabalha há décadas. Senti o sangue ferver, mas me mantive calma. Não ia dar a ele a satisfação de me ver perder o controle. Então é assim que vai ser? Ameaças? Não é ameaça. É a realidade. Você não é nada sem mim, Marinalva. Nunca foi. E se continuar com esse divórcio, vai descobrir isso da pior forma. Ele pegou o envelope e saiu, batendo a porta. Fiquei ali parada,
tremendo, não de medo, mas de raiva. Raiva de mim mesma por ter acreditado nele por tanto tempo. Raiva por ter desperdiçado a minha vida com um homem tão pequeno, tão miserável. Peguei o telefone e liguei para a Júlia. Pode vir aqui? Eu preciso de você. Ela chegou em menos de 10 minutos, com uma sacola de pão quentinho e um pote de geleia. Trouxe café da manhã. Achei que você precisasse. Sentamos na cozinha e contei tudo. A suposta doença, as ameaças, tudo. Júlia ficou em silêncio, mexendo o café dela lentamente. Marinalva, tem uma coisa que eu não te contei ainda. Meu coração apertou. O quê? Ela levantou, foi até a bolsa dela e voltou com uma pasta cheia de papéis. Quando minha mãe morreu, eu encontrei isso no meio das coisas dela. Ela tinha guardado tudo. Cartas do Ronaldo, fotos, tudo. Mas tem mais. Tem um documento aqui, assinado por ele e por minha avó. Ela me mostrou. Era um papel velho, meio amarelado. Um reconhecimento de paternidade que o Ronaldo tinha assinado quando a Cláudia estava grávida. Ele reconhecia que era o pai do bebê e se comprometia a pagar pensão. Mas embaixo, com letra diferente, estava escrito: acordo cancelado. Pago R$3.000 para encerramento de qualquer obrigação. Ele pagou para se livrar da responsabilidade, Júlia disse com a voz trêmula. Deu R$3.000 para minha avó e ela assinou embaixo, dizendo que não ia cobrar mais nada dele. Minha mãe nunca soube disso. A avó dela fez pelas costas dela. Peguei o papel nas mãos, olhei para a assinatura do Ronaldo. Tão jovem, tão irresponsável, já mostrando quem ele realmente era. Isso prova que ele sabia, que ele reconheceu você e depois pagou para apagar isso. Exatamente. E tem mais. Tenho extratos bancários que minha mãe guardou, mostrando que ela tentou entrar em contato com ele várias vezes ao longo dos anos. Tenho e-mails que ela mandou para a empresa onde ele trabalhava, pedindo ajuda quando eu estava doente, quando a gente estava passando necessidade. Ele nunca respondeu nenhum. Olhei para a Júlia, para aquela moça que tinha perdido tanto, que tinha sido privada de tanto. E, no entanto, ali estava ela, forte, oferecendo ajuda para mim. Por que você está me mostrando isso? Porque você merece ter o que é seu, e porque ele não pode continuar saindo impune de tudo. Minha mãe nunca teve justiça. Mas você pode ter. Levei todos os documentos para o meu advogado. Ele analisou tudo com cuidado, fez cópias, separou o que era importante. Isso muda tudo, dona Marinalva. Com essas provas, a gente consegue mostrar o caráter dele. Consegue provar que ele é capaz de abandonar a própria filha e depois tentar apagar qualquer evidência disso. O juiz não vai ver com bons olhos. Eu não quero prejudicar ele por vingança, eu disse. Só quero o que é meu por direito. E é isso que a gente vai conseguir. O processo de divórcio continuou. Os advogados do Ronaldo tentaram de tudo. Disseram que eu tinha problemas mentais, que estava sendo manipulada pela Júlia, que eu queria o dinheiro dele. Mas meu advogado apresentou os documentos, mostrou o caráter dele, mostrou como ele tinha escondido uma filha, como tinha pagado para se livrar da responsabilidade. No dia da audiência, o Ronaldo estava lá, de terno, com os advogados dele ao lado. A família dele também estava nos bancos atrás, a mãe, a irmã, alguns primos, todos me olhando com desprezo. Do meu lado estava a Júlia, só ela, mas era tudo o que eu precisava. O juiz analisou tudo, ouviu os dois lados, olhou para o Ronaldo e fez uma pergunta direta. O senhor tem uma filha de 28 anos que o senhor nunca reconheceu oficialmente? Vi o Ronaldo engolir seco. Senhor juiz, isso foi há muito tempo. Não tem nada a ver com o divórcio. Tem tudo a ver, senhor Ronaldo. Mostra o caráter do senhor. Mostra que o senhor é capaz de esconder informações relevantes, inclusive da sua esposa. No fim, a sentença saiu. Divórcio concedido. Divisão igualitária de bens. Metade da casa, metade das economias, metade de tudo que tinha sido construído durante o casamento era meu. Quando saí do fórum, a Júlia me abraçou forte. Você conseguiu. Nós conseguimos, corrigi. Ainda demorou alguns meses para tudo se resolver oficialmente. A casa foi colocada à venda. O Ronaldo queria ficar com ela, mas eu não queria mais nada que me lembrasse dele. Vendemos, dividimos o dinheiro. Com a minha parte, comprei um apartamento menor num bairro que sempre gostei, perto de um parque. Era um lugar pequeno, só 2 quartos, mas era meu, completamente meu.
Escolhi os móveis, escolhi as cores das paredes, escolhi cada detalhe. E pela primeira vez na vida, senti que tinha um espaço que era realmente meu. A Júlia me ajudou com a mudança. Carregou caixas, montou móveis, pendurou quadros. E quando tudo estava pronto, ela trouxe um buquê de flores e uma garrafa de vinho, para celebrar o seu novo começo. Sentamos na varanda do apartamento, tomando vinho, olhando as árvores do parque lá embaixo. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou. Pensei na pergunta. 35 anos. Era muito tempo. Podia pensar em tudo que tinha perdido, em tudo que podia ter feito diferente. Mas no fim, aqueles anos me trouxeram até aqui, até este momento, até esta nova vida. Não, eu aprendi que a gente não pode desperdiçar tempo com arrependimento, só pode seguir em frente. Júlia sorriu. Minha mãe costumava dizer uma coisa. Ela dizia que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar, quem escolhe amar, quem escolhe estar presente. Olhei para ela, para aquela moça que tinha entrado na minha vida de um jeito tão inesperado, tão doloroso, e que agora era a pessoa mais importante para mim. Sua mãe era sábia. Nos meses seguintes, construímos uma rotina. Júlia jantava no meu apartamento às sextas-feiras. Eu ia no dela aos domingos para a gente assistir filmes juntas. A gente fazia caminhadas no parque, ia ao mercado juntas, conversava por horas sobre tudo e nada. E aos poucos, fui percebendo algo que nunca tinha sentido antes. Paz. Paz de verdade. Não aquela paz falsa de quem está apenas cumprindo um papel, vivendo no automático, mas a paz de quem está exatamente onde deveria estar. O Ronaldo tentou entrar em contato algumas vezes. Ligações que eu não atendia, mensagens que eu apagava sem ler. Soube por uma conhecida comum que ele estava namorando alguém, uma mulher mais nova. Não senti nada, nem raiva, nem ciúmes, nem tristeza. Só uma indiferença profunda, como se ele fosse alguém que eu tinha conhecido há muito tempo, numa vida que não era mais a minha. A família dele me cortou completamente. A Neuza me encontrou uma vez no banco e virou a cara. A Valéria postou indiretas nas redes sociais sobre mulheres ingratas. Bloqueei todas elas. Não tinha mais espaço na minha vida para toxicidade. Fiz amizades novas. Comecei a frequentar um grupo de caminhada no parque. Conheci mulheres da minha idade que também estavam recomeçando a vida. Algumas viúvas, outras divorciadas. A gente se apoiava, trocava receitas, marcava de ir ao cinema juntas. Uma tarde, quase um ano depois do divórcio, estava preparando o jantar quando a campainha tocou. Era a Júlia, com uma sacola grande. Trouxe sobremesa. E uma notícia. Ela entrou, pôs a sacola na mesa. Tinha um bolo de chocolate, o meu favorito. Que notícia? Ela respirou fundo. Eu conheci alguém, um rapaz. A gente está namorando há 2 meses. E eu queria que você conhecesse ele. Se você quiser, claro, sem pressão. Senti meu coração apertar. Não de tristeza, mas de felicidade. Ver a Júlia feliz, apaixonada, seguindo a vida dela, era tudo o que eu queria. Claro que eu quero conhecer. Marca um jantar aqui, traz ele. Ela sorriu, aliviada. Eu tinha medo que você ficasse chateada, como se eu estivesse te abandonando ou algo assim. Segurei a mão dela. Júlia, você não é obrigada a ficar comigo. Você tem sua vida, seus sonhos, e eu vou estar sempre aqui, torcendo por você. Mas você precisa voar sozinha também. Você é a família que eu escolhi, ela disse com os olhos marejados, e sempre vai ser. E você é a família que eu escolhi também. 2 semanas depois, conheci o namorado dela. Pedro, um rapaz educado, trabalhava com tecnologia, tratava a Júlia com um carinho que me deixou tranquila. Via nos olhos dele que ele gostava dela de verdade. Durante o jantar, eles anunciaram que iam se mudar juntos. Júlia estava nervosa, achando que eu ia ficar triste, mas eu só senti orgulho. Estou muito feliz por vocês, muito mesmo. Depois que eles foram embora, fiquei sozinha no apartamento. Podia ter me sentido solitária, abandonada, mas não senti. Senti uma plenitude que nunca tinha experimentado. Olhei em volta para o meu apartamento, para o espaço que tinha construído para mim. Para as plantas na varanda, para os livros na estante, para as fotos na parede, fotos minhas, da Júlia, dos novos amigos. Não tinha nenhuma foto do Ronaldo, nem da família dele. Aquele capítulo estava fechado. Sentei na poltrona perto da janela, com uma xícara de chá,
e olhei para fora. O parque estava iluminado pelas luzes dos postes. Via algumas pessoas caminhando, casais de mãos dadas, crianças correndo. Pensei em tudo o que tinha acontecido, no jantar fatídico que mudou minha vida, na descoberta que destruiu meu casamento, na dor, na raiva, no medo. Mas pensei também na liberdade, na paz, na família que construí não por sangue ou obrigação, mas por escolha. Aos 63 anos, descobri algo que muita gente nunca descobre, que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para ser feliz. Meu casamento tinha acabado, mas minha vida tinha começado. E pela primeira vez em décadas, eu não tinha medo do amanhã. Tinha esperança. 3 meses depois, numa sexta-feira qualquer, a Júlia tocou a campainha mais cedo que o normal. Quando abri a porta, ela estava com uma cara estranha, entre feliz e preocupada. Marinalva, tem algo que eu preciso te contar. Meu coração disparou. O quê? Aconteceu alguma coisa? Ela entrou, sentou no sofá, pegou minha mão. Eu estou grávida. O mundo parou por um segundo, e depois veio uma onda de alegria tão grande que não consegui segurar as lágrimas. Júlia, que notícia maravilhosa! Ela também estava chorando. Eu queria te contar primeiro, antes até do Pedro, porque você é a minha família, e esse bebê também vai ser seu neto. Não de sangue, mas do coração. Abracei ela forte, sentindo meu coração transbordar. Neto, eu ia ser avó, de uma criança que não tinha meu sangue, mas tinha meu amor. Como você está se sentindo? Precisa de alguma coisa? Ela riu no meio das lágrimas. Eu sabia que você ia reagir assim. Já fazendo planos, já querendo cuidar de tudo. É meu direito de avó, eu disse, também rindo. Naquela noite, enquanto comemorávamos com um suco de laranja, ela não podia beber vinho. Olhei para a Júlia e percebi a perfeição daquele momento. Não era o tipo de perfeição que eu tinha imaginado para minha vida 35 anos atrás, quando casei achando que tinha encontrado meu lugar no mundo. Era melhor, era real, era escolhido. E quando fui dormir naquela noite, no meu apartamento pequeno mas aconchegante, no meu próprio espaço, na minha própria vida, senti algo que nunca tinha sentido quando dormia ao lado do Ronaldo na casa grande e vazia. Senti que estava em casa, de verdade, finalmente. Sou profundamente grata por você ter me ouvido até o final. Convido você a fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de qual cidade está me acompanhando. Vou adorar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.